Você vai gostar de ouvir a história de Jade Long, uma irmã que foi criada na verdade, mas que se afastou de Jeová na adolescência. Que ajuda ela teve para voltar? Eu estava no final do ensino médio e passei a ter muita amizade com os meus colegas de classe e também com os meus colegas de trabalho. Daí eu comecei a levar uma vida dupla. Com o tempo, o que eu pensei que não iria me afetar, me afetou. A minha relação com Jeová, que era forte, foi enfraquecendo. Eu estava me afastando da organização de Jeová. E, para piorar, em pouco tempo eu decidi sair de casa. Eu resolvi me mudar para Oregon. Isso significava que, a partir de agora, eu teria que me virar, fazer as coisas por mim e para mim. A minha relação com Jeová já estava tão fraca que eu acabei me envolvendo com uma pessoa que não era uma testemunha de Jeová. Embora fosse um envolvimento emocional e não físico, era um relacionamento muito sério para mim. Nós ficamos íntimos muito rápido. Mas eu logo percebi que os padrões de moral dele não eram os mesmos padrões que aprendi da Bíblia. Estava na hora de decidir que caminho eu queria tomar. Ter um envolvimento maior com esse homem ou ser amiga de Jeová. Eu ainda acreditava no que Jeová ditava, então escolhi a Jeová. Assim que eu terminei o namoro, eu percebi que eu não podia continuar vivendo daquele jeito. Eu me tornei uma pessoa muito ansiosa. Eu estava arrasada emocionalmente. E isso me afastou das reuniões. Quando eu tentava voltar, eu me sentia culpada e ficava ansiosa, pensando na reação das pessoas, ou o que elas fariam quando me vissem entrando no salão do reino. Ir a uma reunião era um desafio para mim. Por exemplo, algumas vezes eu me aprontava, mas não conseguia sair de casa. Às vezes eu conseguia chegar até o carro, mas não tinha vontade de dirigir até o salão. Outras vezes eu chegava até o salão, mas não tinha coragem de abrir a porta. Então, o que começou com a perda de algumas reuniões, logo se transformou em 6 meses, daí 1 ano, depois 2 anos, e eu não conseguia mais assistir às reuniões. Eu me sentia tão longe dos irmãos e de Jeová. Percebi que eu precisava de uma grande mudança para voltar às reuniões e para Jeová. Passou um tempo e eu me mudei para outra região, por causa de uma oportunidade de trabalho. Era a chance de começar do zero. Era a época da celebração, e eu fiquei surpresa quando encontrei uma carta de um dos anciãos da congregação local me convidando para ir. Quando o dia chegou, eu estava tão ansiosa, porque eu não tinha assistido a uma reunião, exceto a celebração, por 2 anos e meio. Eu não conhecia ninguém naquela congregação, mas eu sabia da importância da celebração. Era a minha chance de tomar a minha decisão e mostrar isso aos outros. Daí eu fui até o salão. Fui recebida por muitas pessoas tão amigáveis. Elas queriam me conhecer e me dar forças para continuar assistindo às reuniões. Com o tempo, passei a assistir a todas as reuniões. Daí os anciãos me perguntaram se eu queria um estudo bíblico. Eu cresci num lar cristão e pensei, eu não preciso de um estudo. Ao mesmo tempo, eu sabia que eles continuariam oferecendo. Daí, quando vieram pela 2ª vez, eu pensei, talvez eu não consiga mesmo estudar sozinha. Então concordei em estudar com uma irmã. E fico muito feliz que eu fiz isso. Ela me ouvia com tanta atenção. Eu tinha sido independente por tanto tempo, mas agora percebi que na vida não podemos contar só com nós mesmos. E ela me ajudou a ver que Jeová está sempre lá para nos ajudar. E os irmãos também. Uma vez, ela me mostrou um artigo de A Sentinela sobre o Salmo 23, que fala que Jeová é o nosso pastor, que Ele se importa com a gente, Ele cuida de nós e nos protege, que Ele está lá para nos ajudar quando passamos por fases difíceis. Também tive a oportunidade de ter o superintendente de circuito dirigindo o meu estudo.
enquanto ele visitava a nossa congregação. Ele me ajudou a ser positiva e perceber que com tudo que eu passei, eu também poderia ajudar a cuidar de outros na congregação, caso estivessem entrando por caminho ruim ou no caminho de volta para a organização, e encorajá-los. Eu sou muito grata de ter voltado para a congregação, porque agora, mais do que nunca, eu sinto Jeová como sendo uma pessoa real e interessada em mim. Também recebi muitas bênçãos por ter voltado à organização de Jeová. Me casei com um marido amoroso. Nós trabalhamos em projetos de construção de salões do reino e salões de assembleias. Aumentei minha participação na pregação e às vezes saio como pioneira. E recentemente sirvo como voluntária de tempo parcial em Betel. Estou determinada a permanecer achegada a Jeová e a sua organização. Assim posso ajudar meus irmãos a progredirem, seja em base individual ou quando há dificuldades, como um desastre natural. Eu quero fazer o que posso para ajudar outros.